Se desenhistas podem fazer o speed painting, por que escritores não podem fazer um speed writing ou algo assim? Essa é a minha primeira tentativa de fazer um vídeo do tipo. Não só isso, como é a minha primeira tentativa em fazer um vídeo sem script. Geralmente estou sempre lendo alguma coisa, eu acho que isso é muito evidente, né, pela minha apresentação robótica. Enfim, a minha ideia para esse vídeo foi selecionar um gênero aleatório usando essa roleta aí, que eu modifiquei um pouco. E, na verdade, antes de começar a escrever essa história, eu comecei a escrever outra porque deu paródia originalmente. Eu ia fazer uma paródia de Lovecraft, de horror cósmico. E eu tinha até começado a escrever ela já, mas eu percebi que eu não estava gravando. Voltando ao assunto, eu comecei por fazendo o outline ou escaleta, como você preferir. Geralmente eu chamo outline porque foi assim que eu aprendi primeiro. E isso é basicamente o rascunho, né? O esqueleto da história e o que vai acontecer em cada parte dela. No caso, eu decidi desde o começo que eu iria fazer um conto bem curtinho. Eu originalmente pensei em 5.000 caracteres, mas eu decidi em fazer tipo até... vou fazer umas 1.000 palavras no máximo, sabe? Porque eu não queria perder muito tempo nisso. Já que é tudo bem experimental, assim, né? E como deu horror pra esse conto, eu já logo de cara sabia que eu queria fazer algo mais típico brasileiro, assim, mais meio clichê, porque eu não sou muito bem versado nesse gênero, sabe? Então eu escolhi aquela típica história sabe, lenda de floresta, de natureza, tipo, cuidado, respeite a floresta, essas coisas. É bem batido, é bem clichê, eu sei, mas como eu disse, eu resolvi ser seguro nessa tentativa aqui, porque não é um gênero que eu sou muito familiar sobre. E nessa ideia eu resolvi me basear, me inspirar nessas histórias tipo Curupira, sabe? Que, o Curupira ele usa o seu pé para trás para fazer um rastro falso, para fazer os caçadores se perderem na floresta, essas coisas. Eu me inspirei nisso, mas eu resolvi tentar, pelo menos, né, seguir uma direção mais terror psicológico, onde a entidade seria capaz de fazer muito mais do que apenas isso, né? Ela, no caso, consegue criar vários tipos de ilusão para fazer a pessoa se perder bem, qualquer coisa aí, né? Como vocês vão ver no resultado da história. Originalmente, eu pensei também em fazer um final onde o protagonista ia morrer queimado, uma mistura de tipo Curupira com Boitatá, mas eu resolvi focar mais nesse a entidade só faz você se perder e você mesmo acaba causando a própria morte. Voltando ao assunto do outline, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu não nomeei os personagens, eu usei só tipo, personagem A, personagem B, e eu tento, assim, dizer mais ou menos o que acontece, sabe? É só realmente trazendo à tona uma visão para a história que realmente vai se solidificar quando eu escrever ela em si, né? E começando a escrever ela, eu admito que eu demorei bastante na primeira parte. Geralmente eu escrevo 500 palavras a cada 30 minutos, mais ou menos. E eu sei que no final deu 1 hora para escrever 1.000 palavras, então ficou na minha média normal. Mas no começo eu realmente prossegui bem devagar, mais devagar do que o usual, porque eu tava meio nervoso gravando a mim mesmo enquanto eu escrevia. E vendo essa gravação depois eu pareço tão boca aberta, mano, eu pareço tão estúpido. É mó estranho me ver escrevendo assim, concentrado na tela. Enfim, escrevendo a história eu comecei usando aspas, que é como se escreve em inglês para fazer diálogo de personagem. E em português pode se usar também para tipo, o personagem tá lendo uma mensagem e é isso que está escrito na mensagem, né? Uma citação para citações. E eu pensei em fazer esse diálogo inicial usando aspas, uma citação, mas eu decidi que seria mais interessante como se fosse uma conversa em tempo real assim mesmo. Aí eu usei o travessão. E para usar o travessão, eu sei que tem um código no teclado, mas eu só copio da internet e depois fico copiando e colando, porque é mais fácil, na minha opinião. Eu acabei por não nomear os personagens, deixei apenas homem e mulher, ou esposo e esposa, essas coisas, porque eu simplesmente achei que não seria necessário devido ao tamanho desse conto, que ele é muito curtinho no fim das contas. Também não tem muito construção de mundo, sabe? Seria interessante ter alguma coisa falando, tipo, essa região da floresta em específico tem alguma coisa sobrenatural sobre ela, ou sei lá. Mas eu decidi, no fim das contas, que também não seria absolutamente necessário. De novo, porque o conto é simples, ele se baseia já numa parte bem tradicional da cultura brasileira, que é aquilo, independente de onde você for na floresta, você tem que respeitar ela. Talvez um gringo lendo essa história
achasse ela um pouco seca nesse parte, que precisaria de um pouco de explicação porque o cara foi perseguido por essa entidade, mas a gente aqui no Brasil já sabe que já ouviu tanta história de boitatá, de curupira, etc, que a gente já sabe como isso funciona, né? E eu não tô tentando reinventar a roda com 1000 palavras aqui, né? Não tô tentando renovar esse gênero nem nada do tipo. Só que o meu objetivo aqui era fazer uma história rápida e competente com o gênero me dado, num modo meio improvisado, assim. E algum ponto aí do vídeo, eu tô gravando essa narração depois, eu não sei exatamente onde essa fala vai cair, mas em algum ponto aí do vídeo você vai ver eu também pesquisando partes do carro, ou então existe vara desmontável, ou existe banco dobrável, essas coisas. E eu faço isso o tempo todo quando eu tô escrevendo. Eu acho que qualquer escritor faz isso. Às vezes as pesquisas acabam levando a gente pra lugares bizonhos, assim, tipo, quanto tempo demora pra uma pessoa morrer de sangramento, sabe? Todo escritor já fez esse tipo de meme. Porque as pesquisas geralmente são sobre coisas que não se encaixam exatamente no senso comum, né? Ou até podem se encaixar, mas não fazem exatamente parte de nossa especialidade. Então eu tive que pesquisar aí qual é o nome da grade na frente do carro, sabe? Porque eu não sou exatamente um cara que entende de carro. Agora, quanto ao ritmo da história, ela tem só 2 páginas, 1000 palavras, um pouquinho menos na verdade. Mas a minha ideia aqui era que o horror ficasse cada vez mais intenso. Então começa com algo um pouquinho mais simples, só uma trilhazinha diferente que quase leva o cara a se perder na mata. Algo um pouquinho mais estranho, como tipo uma cópia do carro dele, mas tem algo esquisito sobre ela. Para algo ainda mais assustador, tipo várias outras estradas onde não deveriam existir nenhuma e elas se degeneram em direções estranhas ou impossíveis. E por fim elas levam até a cova do protagonista dessa história, né? A entidade se revela capaz não apenas de fazer trilhas falsas, mas várias outras coisas falsas que vão ficando cada vez mais intensas conforme a história vai se passando. E ela chega até a criar uma cidade inteira falsa, uma pessoa falsa, e leva o protagonista a morrer no rio. E um foreshadowing que eu coloquei nessa história é que ele tá constantemente, tipo, preocupado em pegar trânsito pra voltar pra casa. Eu tenho que voltar agora porque senão vou pegar trânsito. Mas quando ele pega o caminho errado, que ele acha que é o certo, ele volta pra casa bem tranquilo, sem trânsito nenhum. E aí já é uma indicação de que ele pegou o caminho errado, sabe? E não só isso, quando ele chega em casa, a esposa de mentira dele só repete as falas que ela falou no telefone quando ele estava na floresta, ou seja, que a entidade pôde ouvir, assim, né? E agora que eu tô falando do final da história, se você prestou atenção no outline, eu cheguei a escrever ali que tipo, será que eu termino a história com uma notícia de jornal que tal pessoa morreu afogado, foi suspeita de embriaguez, assim, alguma coisa? Mas eu decidi eu vou terminar aqui meio de supetão, assim, que ele percebe que tá morrendo e vai ser afogado e não queimado. Eu acho que foi uma boa decisão, acho que a história flui melhor, assim. Eu não gosto muito desses finais muito explicados, assim, tipo, o corpo foi encontrado aqui, as autoridades suspeitam isso ou daquilo, sabe? Depois disso foi só uma questão de corrigir a história, pedir pra uma pessoa que eu conheço criar uma capa pra ela, e eu vou postar no blog lá na página de downloads ou ler online assim que possível. Mas o resultado final foi esse aqui que eu vou ler para vocês agora. E então, homem, vai trazer quantos peixes para casa? Posso ir comprar os temperos para ensopado? Ela perguntou do outro lado da linha telefônica. Que mané ensopado o quê, mulher? Os peixes que eu pesquei eu já comi. Você pode muito bem ir comprar bife, que agora eu quero carne de verdade. Homem, você esteve bebendo de novo. Você prometeu que iria parar. Eu não bebi foi nada, mas conversar com você me dá a mesma vontade de encher a cara, ele respondeu, encarando o recipiente de isopor que deveria conter os peixes para o almoço, cheio apenas de latinhas de alumínio amassadas. Concluiu por entre dentes trincados. Tô voltando agora, e é bom que a comida esteja pronta quando chegar aí. Tá bom, mas pelo menos tenha certeza de tomar cuidado no caminho de volta, e não deixar sujeira para trás, hein? Antes que a esposa pudesse continuar a lhe dizer o que fazer, o homem encerrou a alegação, revirando os olhos. Mesmo no tempo que levou para dobrar o banco portátil e desmontar a vara de pesca, sua cólera não suavizou-se numa fração sequer, porém. Diacho! Chutou um isopor, arremessando estilhaços de plástico e latinhas de cerveja contra a correnteza que não lhe serviu um único fisgado.
Bufando e carrancudo, seguiu de volta a trilha que o trouxe até ali. Sua caminhonete não estava muito longe, e se tivesse a sorte de não pegar trânsito, poderia chegar em casa a tempo do noticiário, quando teria um almoço quentinho à sua espera. Mas ué, se perguntou, percebendo uma nova bifurcação na trilha que já havia feito tantas vezes antes. Será um ponto de pesca novo? Não percebi quanto vinha para cá. Curioso e com esperanças de recuperar parte do seu orgulho ferido se conseguisse pescar alguma coisa num ponto diferente, o homem seguiu a nova trilha, ou alguns passos dela, ao menos. Bah, se eu perder mais um minuto sequer aqui, não vou conseguir evitar o trânsito, disse, quando deu meia volta e se viu isolado no meio da mata densa. Mas o quê? A trilha nova estava bem aqui, só um segundo atrás. O homem girou sobre os próprios calcanhares, procurando qualquer sinal de terra batida que o trouxe até ali, mas encontrando apenas folhas mortas, galhos podres e pedras cobertas de limo. Sentindo um calafrio na espinha, firmou os pés no chão e prestou bem atenção nos seus arredores até achar seus próprios rastros e seu caminho de volta à trilha original. Diacho, eu prometo mesmo que não vou mais beber, o homem comentou, limpando o suor da própria testa enquanto seguiu de volta para seu carro. Não demorou para alcançar o veículo, mas demorou-se para subir ao assento do motorista. Afinal, haviam duas caminhonetes idênticas, onde deveria haver uma só estacionada. Não eram idênticas. Mas o que é isso? O homem analisou os faróis de um dos carros, mas estes eram úmidos. Analisou suas rodas, mas estas pareciam blocos sólidos e sem partes móveis. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, começou a rezar, recuando até o carro, o qual estava certo que era o seu. Não preocupou-se em pôr o cinto ou ligar os faróis, simplesmente acelerou, querendo deixar aquela mata assim que possível. A mesma mata a qual já havia visitado tantas vezes antes, imaculada, sempre lhe pareceu como um pedaço de paraíso, mas então... É escuro, é muito barulhento, é muito quente. Listou tudo que lhe parecia de repente hostil. Esses malditos mosquitos desgraçados! Encobriu seu pavor com raiva, enquanto dezenas, centenas de insetos se espatifavam contra o para-brisa à medida que acelerava mais e mais. Eventualmente foi forçado a parar, porém. Era aqui a minha entrada? Perguntou-se. Sempre foi aqui? Encarou bem a entrada de terra batida que cortava a mata densa, cada vez mais densa, como se lentamente fechando ao redor do homem. Diacho! Tornou a acelerar. Passou por mais uma e mais outra e ainda mais outra e tantas outras bifurcações, encruzilhadas e desvios, mas nunca parou de acelerar. Algumas daquelas entradas afundavam-se em túneis repentinos, outras levavam para debaixo do rio, e ainda outras aumentavam e diminuíam de largura enlouquecidamente, como se tivessem sido desenhadas no chão por uma criança. Mas ele não parou de acelerar. Sabia que elas não eram reais, que elas não poderiam ser reais. Então qual? Qual? Se perguntou, analisando cada uma das dezenas, centenas de possíveis estradas que desviavam daquela que seguia. Seu coração batia forte e seus olhos enchiam-se de lágrimas quando o homem finalmente viu um sinal no qual podia confiar. Prédios brotando à distância por cima das copas das árvores. Seguiu o caminho que levava à civilização sem pensar duas vezes. Dirigiu pela BR, pela Geral e depois pelo centro comercial desimpedido. Chegou em casa exausto, mas aliviado. Homem, você esteve bebendo de novo? Você prometeu que iria parar, sua esposa comentou quando ele passou por ela e atirou-se no sofá. Vá pra merda com essa conversinha, viu? Só me traz logo um almoço, mulher. O homem reclamou, alcançando o controle da TV e tentando encontrar um canal que não fosse só estática. Então, homem, vai trazer quantos peixes pra casa? O quê? Você tá vendo algum peixe por acaso? Posso ir comprar os temperos para o ensopado? Lá veio a mulher carregando um prato. Eu já te disse! O homem tornou-se para a esposa e o prato pútrido de peixes em decomposição que ela lhe oferecia. Eu já te disse. Lentamente subiu os olhos até o seu rosto. Um nariz sem narinas, uma boca sem garganta, dentes que eram como uma única placa sólida, olhos que não exatamente o encaravam, mas apenas olhavam para frente. O homem tentou gritar, mas já era tarde. A água do rio enchia seus pulmões. Enfim, esse é o resultado.
Eu sei que não é muito impressionante, mas eu acho que é sólido o suficiente para o que eu me propus a fazer aqui, esse experimento, essa brincadeira. E vai estar lá disponível no blog também. Me deixa saber o que você pensou da narração sem roteiro e desse tipo de vídeo também. Valeu e falou. Deixa um comentário, se inscreve, tudo isso aí.